Oi, gente, eu vou responder aqui as perguntas da caixinha que foi aberta na segunda-feira e tem várias coisas interessantes aqui. A Eide, ela fez várias perguntas e algumas delas que ela perguntou tem a ver com a pele oleosa. Então ela perguntou quais os melhores sabonetes para pele oleosa, quais os melhores filtros solares para pele oleosa, se pele oleosa precisa usar hidratante e qual periodicidade se recomenda fazer limpeza de pele em pele oleosa. Então vamos lá. A pele oleosa, ela não necessariamente é uma pele que está hidratada, porque a gente tem o conteúdo de água. Peraí. A gente tem a oleosidade que é produzida pela glândula sebácea, que ela é lançada na superfície da pele. E a gente tem a hidratação, que é o conteúdo de água da pele que fica aqui embaixo, dentro da pele. Então, quando a gente usa um sabonete comum, por exemplo, o que ele faz? Ele tira a oleosidade em cima, mas ele também tira muito da água que está dentro. Só que a glândula continua produzindo óleo. Então, a gente vai ficando com uma pele oleosa, porém ressecada. E isso daí traz uma série de complicações, irritações na pele, por exemplo. Então, o sabonete ideal é que a gente use os chamados Syndet, que são detergentes sintéticos, que eles ajudam a tirar a oleosidade sem tirar muito da hidratação da pele. E os hidratantes ideais são aqueles que são mais apropriados para a pele oleosa. Então, geralmente são aqueles em sérum, ou então em gel, ou loção oil free, que não deixa aquela textura mais gordurosa. Limpeza de pele, ela não é para limpar a pele propriamente dita, ela é mais para tirar cravos. Então, ela é interessante para você fazer de vez em quando, principalmente quando você tem grandes cravos, mas numa pele que ela está adequadamente tratada, usando uma esfoliação com ácido, muitas vezes você nem precisa fazer. E ela também perguntou com relação aos filtros solares. Os filtros solares para pele oleosa, em geral, são aqueles chamados oil free ou em gel, que são aqueles que não deixam uma textura muito gordurosa, né? Como o creme, por exemplo. A Silvana e o Pablo perguntaram sobre o peeling de fenol. O peeling de fenol é uma coisa que é muito legal, não é nenhuma novidade. Por que está se falando tanto na mídia? O peeling de fenol é uma coisa muito antiga. Na verdade, o fenol, né, ele era usado para esterilizar material cirúrgico. E foi usado na pele, que era o fenol 88, e ele, dessa maneira pura, né, enfim, 88%, ele é um peeling médio. E até que surgiu um peeling, que é o peeling de Gordon e Baker, que era um peeling já mais antigo um pouco, que misturava o fenol com algumas outras substâncias e fazia com que ele aprofundasse mais. Então virou um peeling profundo, que eu acho que assim, nada rejuvenesce tanto quanto ele, tão rápido. O problema é que ele traz um pós-procedimento muito chato. Né? Então a pessoa fica praticamente assim 2 semanas em casa, o curativo compressivo, tem que vir várias vezes ao consultório para trocar o curativo. Então não é uma coisa tão simples, até porque em lugares onde tem muito sol, esse sol no pós ele pode trazer algumas complicações. Não é todo tipo de pele que se presta, então geralmente são peles que são mais claras. Você pode ficar com manchas brancas depois, fica com a pele vermelha durante muito tempo. Então é um peeling que precisa ser muito selecionado em que ele vai ser feito. Então ele ficou esquecido durante um tempo, até porque ele precisa ser feito de preferência em centro cirúrgico com monitorização cardíaca, porque ele pode dar arritmia cardíaca. Até que de alguns anos para cá, esse peeling foi reformulado e feito em áreas menores, que é o que chama de fenolcróton, por exemplo. E que aí você faz só na área dos olhos, só ao redor da boca, e isso permite que você faça no consultório, por exemplo. Então é uma alternativa que ela é muito mais interessante, tem um risco para o paciente muito menor. Mas em compensação, você tem uma chance de ter uma diferença entre as áreas um pouquinho maior, entendeu? Então é um peeling que ele é interessante, mas também não é para todo mundo. E é daí que a gente tem os lasers. Os lasers eles são tecnologias que são mais modernas e que eles conseguem se prestar a fazer coisas semelhantes a que o fenol faz, com o que a gente chama de downtime, que seria um tempo em casa menor. Mas é uma coisa que é bem legal. A Eide perguntou sobre cílios e unhas postiças. Os cílios postiços, eles podem às vezes dar alergia, às vezes eles podem, dependendo da qualidade da cola, arrancar, né, os cílios, e dependendo de se ela fica muito grudada ali, o removedor dessa cola pode trazer alguma alergia ou até mesmo arrancar um pouco dos cílios. Mas tirando isso não tem muito problema. Existe uns cílios que são postiços que são magnéticos, que é tipo uma colinha assim, cola de um lado e do outro, como um ímã. Então esses não usam cola e aí o risco é muito menor de acontecer alguma coisa.
Com relação às unhas postiças, como a de acrigel, por exemplo, elas trazem alguns problemas a mais do que a cola para o cílio, né? A cola do acrigel é uma cola muito dura. Então, quando você vai remover aquilo ali, se você remove manualmente, vai quebrar e arrancar toda a unha. E se você usa o solvente que normalmente é usado para tirar aquela unha, o que acontece? Ela acaba dissolvendo também a cola que junta as camadas naturais da unha. Então você vai ficando com uma unha mais quebradiça. Então isso vai, por um lado, você fica com uma unha linda, muito rápido e que às vezes até protege, né, aquele leito, mas por outro você, quando vai remover, fica com uma unha muito fraca. Às vezes você pode ter orifícios que, assim, tipo buraquinhos ou falhas que ficam entre a unha postiça e a unha normal, onde acumula sujeira, líquido, e isso pode fazer com que haja uma proliferação de bactérias ou de fungos, que é um outro problema. Mas o grande problema que se tem falado com relação a isso é porque geralmente o acrigel você tem que colocar numa cabine de luz ultravioleta para que ele seja fixo, né, para que ele fique duro. E aí tem surgido o questionamento se isso daí pode ou não levar à formação de câncer de pele. Então, há muito tempo se achava que não era capaz de fazer, porque a exposição à radiação ultravioleta era muito pequena a ponto de gerar um câncer de pele, por uma coisa muito eventual. Mas hoje em dia se acha que talvez essa ultravioleta diminua a ação das células vigilantes da pele, deixando que células pré-câncer de pele escapem e acabem formando um câncer de pele. Então ainda é uma coisa que se discute, mas uma recomendação interessante seria o quê? Usar aquelas luvas de proteção ultravioleta, cortar a pontinha do dedo para deixar só as unhas aparecendo expostas para a radiação da câmara. A Samara perguntou, quando se já tem 30 anos, o que é recomendável fazer no rosto? Reposição de colágeno? Depende, Samara, porque assim, hoje em dia a gente acaba pensando mais em indicação do que faixas etárias. Porque existem pessoas de 30 anos que praticamente não se expuseram ao sol e tem pessoas de 30 anos, sei lá, que velejam ou fazem kitesurf desde a adolescência. Então vai depender muito do tipo de pele. Mas, via de regra, uma pessoa de 30 anos já é interessante que use algum tipo de antioxidante, como uma vitamina C, um ácido ferúlico, por exemplo. Protetor solar, óbvio, né? Todo mundo, assim, desde que nasce deve usar. Que nasce não, né? A partir dos 6 meses de idade deve usar. Hidratante é uma coisa que é muito interessante e alguma coisa que ajude a regeneração daquela pele, como glicopeptídeo ou eventualmente um ácido mais levinho, como um adapaleno, por exemplo. E também um sabonete adequado para limpar a pele das impurezas do dia a dia, mas também sem ressecar a pele. Outra coisa que é interessante é usar alguma espécie de solução ou água micelar para remover a maquiagem de maneira adequada, tanto a que é comum quanto a prova d'água. A Ed também perguntou sobre cicatrizes de acne em pacientes com melasma se está indicado fazer laser de CO2. Por que isso? O laser de CO2 é uma tecnologia excelente para tratar cicatriz de acne, só que ela acaba esquentando muito a pele. Então, toda tecnologia que esquenta a pele tem uma tendência a piorar o melasma. Então, existem alguns caminhos para isso. Você pode até usar o CO2 numa regulagem mais leve. Existem alguns lasers de CO2 novos no mercado que resfriam e não aquecem tanto, então seriam mais adequados. Mas você pode fazer um preparo da pele antes e um tratamento precoce, já sabendo que vai pigmentar depois, ou tentar optar por uma outra tecnologia que tenha menos chance, como um tipo diferente de laser, que seja um laser que não esquente tanto a pele, ou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o microagulhamento. Porque o microagulhamento ele vai tanto melhorar as cicatrizes de acne, quanto vai melhorar o melasma também. E por último, a Ed também perguntou em quanto tempo a gente precisa remover o esmalte. Então, o esmalte em si ele não é tão problemático. O que é mais problemático é a remoção do esmalte, pelo mesmo motivo do que remove a cola da unha de acrigel. Porque o removedor ele é um solvente, então ele acaba enfraquecendo a cola que une as lâminas da unha. O ideal é que a gente use um removedor que não tenha acetona, que não quer dizer que ele não vai ter problema, mas pelo menos ele vai ter menos problema do que a acetona. E a gente deixa de preferência de 2 a 3 dias sem nada. E não é para a unha respirar, porque a unha é um tecido morto, então ela não respira. A gente aproveita esses 2, 3 dias para hidratar a unha. Porque o esmalte, como ele é um verniz, ele não deixa que o hidratante penetre. Então, quando a gente tira o esmalte, a gente abre caminho para a gente usar um óleo, como um óleo de malaleuca, por exemplo, um óleo de banana,
enfim, um óleo que ajude a hidratar, óleo de coco também, ou um creme hidratante. Pode ser o mesmo creme hidratante que você já usa para mão, por exemplo. E aí aproveita esses 2, 3 dias e capricha para hidratar. E aí depois passa o esmalte normalmente. Toda segunda-feira eu vou abrir a caixinha de perguntas e ela vai fechar na terça-feira. E entre quinta e sexta eu lanço o vídeo com as respostas, marcando quem fez as perguntas. Espero que tenha ajudado a responder algumas delas. Na semana que vem, manda uma pergunta, quem sabe ela não vira um vídeo também.